Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa, da equipe do Mairo Vergara, e hoje vamos estudar uma expressão que é muito comum, do the trick. Do the trick tem o sentido de algo que produz um resultado desejado, um resultado necessário. Em português, a gente às vezes fala algo que serve para alguma coisa ou que resolve um problema. Do the trick. Vamos aos nossos exemplos para isso ficar mais claro. If the sauce tastes a bit sour, add a teaspoon of sugar. That should do the trick. If the sauce, se o molho tem o gosto a bit sour, um pouquinho azedo, add a teaspoon of sugar. Acrescente uma colher de chá de açúcar. That should do the trick. Isso deve resolver, isso deve adiantar. Do you think it will do the trick? Você acha que isso vai adiantar? Você acha que isso vai resolver? Você acha que isso vai servir? A gente não sabe do que estão falando, né? Mas o sentido vai por aí. Uma coisa muito interessante nessa frase é que nós temos os dois do. O verbo do pode ser um verbo auxiliar. Por exemplo, do you speak English? Você fala inglês? A gente tem o do aqui só para fazer a pergunta, né? Neste caso, do é o verbo auxiliar. Mas o do também pode ser o verbo principal. Por exemplo, do the dishes, please. Lave a louça, por favor. Do the dishes é como a gente diz lavar a louça, né? Então, lave a louça, por favor. Neste caso, o do é o verbo principal. Se nós temos o do como verbo principal e precisamos do do como auxiliar, ficam os dois do. Então, por exemplo, did you do the dishes? Você lavou a louça? O do the dishes, né? E o did como auxiliar. Eu tô falando isso porque às vezes pode parecer um pouco redundante os dois do numa frase. A gente tem a tendência a querer tirar um deles. Mas, atenção, se nós temos o do como verbo principal, como neste caso do the trick, e precisamos do auxiliar, os dois dos vão ficar aqui, tá? Do you think it will do the trick? Ok, next. Does this little tool do the trick? Esta pequena ferramenta resolve, funciona, serve? Que também temos o do como verbo principal e o do como auxiliar. Neste caso tá como does, porque this little tool pode ser trocada por it, né? It, então, terceira pessoa, é uma frase no presente, o do fica does. This new paint scraper really does the trick. Esta nova espátula, paint scraper, aqui é uma espátula específica pra gente tirar tinta, né? Pra pintar de novo alguma coisa. Really does the trick. Realmente funciona, realmente serve. Ela é muito boa. It does the trick. Is this envelope large enough to do the trick? Este envelope é grande o bastante para servir, então a gente precisa mandar uma coisa por correio. Tem um envelope aqui, mas eu quero saber se ele vai nos servir, se ele vai ser grande o bastante para eu colocar tudo que eu preciso dentro dele. Is this envelope large enough to do the trick? I need something to put these papers in. This folder should do the trick. Então eu preciso de algo para colocar esses papéis dentro. Esta pasta deve resolver, deve servir. This folder should do the trick. This sauce needs more flavor. I know, some lemon juice should do the trick. Então este molho de novo, este molho precisa de mais sabor. I know, já sei, some lemon juice, um pouco de suco de limão should do the trick. Deve resolver, deve, né, nos dar um pouco mais de sabor que a gente tá precisando aqui. I think this old car will do the trick. Eu acho que este carro velho vai servir. Então a gente precisa ir para algum lugar. Tudo que tem aqui é um carro velho, mas it will do the trick. Ele vai servir. Ele vai nos levar onde a gente precisa ir. I have just $20 in my pocket, but it will do the trick. Eu tenho apenas $20 no meu bolso, mas vai resolver, vai servir. Não vou precisar mais do que isso mesmo. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo tem um link para um artigo sobre do the trick no nosso site. Todas essas frases estão lá e ainda tem outras, todas gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-las no seu Anki. Thank you very much. See you next time.